E a consideração que eu queria fazer é o seguinte: o meu casamento não é perfeito. Nós muitas vezes discutimos, brigamos, discordamos, tudo por causa dela, não por causa minha. Mas a questão não é essa. A questão é que o que Deus quer de nós é um coração que peça perdão e que perdoe. E nesse sentido nós buscamos fazer aquilo que agrada a Deus. Então, feitas essas considerações, eu queria distribuir algo para vocês. Eu acho que não tem para todo mundo, então eu vou dar um por casal e um para cada solteiro. Só que você não pode abrir, você só vai segurar. Você só vai abrir quando eu disser para abrir, tá bom? Pode ser, minha filha? Muita curiosidade. São notinhas na Vamos lá, vamos ler o texto dessa manhã, seguindo a sequência de exposições do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 5, de 15 a 20. Nós vamos ler vários textos hoje, então eu preciso que vocês sempre olhem na sua Bíblia os textos que nós vamos ler, tá bom? Eu acho que quero ler vocês. Vamos ler, vou ler aqui. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Vamos orar? Senhor, a sua palavra foi lida e nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo nos confronte e que a disposição do nosso coração seja: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: busque sabedoria para preservar o seu casamento. A sabedoria leva à alegria da vida matrimonial. E o texto que nós vamos meditar é um texto que trata sobre relacionamento conjugal, mais especificamente sobre relacionamento sexual. E é interessante notar como a Bíblia tem todas as respostas naquilo que ela se propõe: nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo. E aqui em Provérbios nós temos conselhos que o pai dá para seu filho, a fim de que o seu filho seja sábio, e assim ele evite muito sofrimento na sua vida. É uma advertência, é um chamado à pureza sexual, é um chamado à integridade em seu casamento. Sabedoria é a capacidade de viver habilidosamente, e isso deriva de um profundo e adequado relacionamento com Deus.
o Deus pessoal da aliança. Viver de maneira sábia está intimamente ligado a um profundo relacionamento com Deus e à disposição de fazer aquilo que o agrada. O sábio ama o Senhor. O sábio ama fazer a vontade do Senhor. E o sábio faz tudo, porque essa é a vontade do Senhor. Tudo para agradar esse Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. E dentro desse contexto, então, é importante nós destacarmos o conceito de casamento. Para o nosso direito civil, o casamento não passa de um contrato com direitos e obrigações. E contratos podem ser quebrados, podem ser rescindidos. Mas, biblicamente falando, o casamento é uma aliança que os pactuantes, os nubentes fazem entre eles com Deus, na presença de testemunhas, um ato que exige livre vontade e que exige relação sexual. Alguém que se diz estar casado, mas não teve livre vontade, não teve ato sexual, não teve testemunhas, essa pessoa não está casada, biblicamente falando. No Antigo Testamento, um pacto era celebrado da seguinte maneira: os pactuantes pegavam um animal, cortavam esse animal ao meio, separavam o animal em duas partes, derramavam o sangue ali no meio, e eles passavam por entre o sangue desse animal. Isso significava o seguinte: eles dizendo para Deus: faça comigo o que foi feito com esse animal, se eu não cumprir aquilo que eu estou pactuando agora. Esse era o conceito de pacto. Uns dias atrás, um rapaz me ligou, precisando de um advogado, e eu marquei com ele, e encontrei ele e a sua esposa, e ele disse: eu quero me divorciar. Eu falei: tá, e vocês têm bens, vocês têm filhos? Já está tudo certo, já está tudo dividido, tudo resolvido. Eu falei: então vai ser um divórcio consensual. Aí a esposa falou: não, vai ser litigioso, é quando tem briga, não tem acordo. Eu falei: mas como assim? Se vocês já concordaram com tudo. Não, eu não quero divorciar. Eu falei: você não quer? Aí eu virei para ele: e você quer divorciar? Falou: sim. Eu falei: mas houve adultério? Aí a esposa falou: eu peguei conversas dele com uma mulher e fotos com uma mulher. Falei: mas você não quer divorciar? E ele, que estava de conversa com outra mulher, quer? Sim. Aí eu continuei conversando mais um pouco e descobri que eles eram de uma igreja. Aí eu virei para ele e falei: fulano, você não quer pensar mais um pouco? Você não quer reconsiderar? Um divórcio é extremamente devastador. Não há vantagens nisso. Ainda mais quando nós pensamos na sua filha. Sua filha tem 2 anos. E ele, todo duro, falou: não, eu quero divorciar. E eu pensei comigo: tá bom. Mas por dentro eu estava assim: cara, você é um louco. Você não tem noção do que você está fazendo.
Você não tem noção do pacto que você está quebrando. Você é um inimigo da sabedoria. Você está se arruinando e não está percebendo. Você é um louco. Você não é sábio. Irmãos, o casamento é um pacto que nós fazemos com Deus. E é melhor que Deus tire a nossa vida do que nós quebremos o pacto que fizemos com Ele. E alguns poderiam objetar, mas quando eu casei, eu não sabia da profundidade, da seriedade do casamento. Querido, quem foi que inventou o casamento? Foi Deus. As regras são dele. Então, não importa você dizer, eu não sabia, ninguém pode alegar ignorância. O versículo 15 é um chamado à fidelidade. Bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. O autor se utiliza de uma alegoria, de uma metáfora, para ilustrar o amor materializado no ato sexual, que deve ser desfrutado apenas entre um casal. A água aqui é representada pelo saciar da sede sexual, quando ele diz da tua própria cisterna. Ele equipara a esposa a um bem precioso para armazenar água da chuva na região árida e pedregosa de Canaã. A sabedoria contida nesse texto é para que o casal desfrute um do outro e sejam saciados um no outro. Não há espaço para terceiros. Ao mesmo tempo, esse texto nos ensina que o ato sexual deve ser praticado entre o casal. Preste atenção no verbo deve, não é uma opção. Tratando sobre esse assunto, o apóstolo Paulo nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Abra lá comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A ênfase desse texto é: não vos priveis um ao outro. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, quando os dois concordarem. Para quê? Existe uma finalidade. Quando o casal decide, não, nós vamos nos privar, nós concordamos em nos privar do ato sexual, existe uma finalidade. Para, o que está escrito aí? Não estou ouvindo. Pode ler. Vos dedicardes à oração. Se não for para vos dedicardes à oração, a ordem é: não vos priveis. Agora eu quero falar com os homens. Homens, abram a sua Bíblia.
lá na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 25. Homens. As mulheres também acompanhem, para poder cobrar depois. Efésios capítulo 5, versículo 25. Prontos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Meu irmão, o que Deus quer de você é que você ame a sua esposa. E o amor que Ele quer que você devote à sua esposa é o amor do mais alto nível. É o amor que passa por cima do próprio eu, do seu interesse. É o amor que se sacrifica. Você, homem casado, é responsável por prover as necessidades da sua esposa. Necessidades físicas, emocionais e espirituais. É responsabilidade sua. Você é o responsável por proteger a sua esposa. Você é o responsável por ensinar a palavra de Deus à sua esposa. Você deve ser o provedor, o protetor e o professor da sua esposa, da sua casa. E Deus vai te cobrar por isso. Deus não vai te cobrar por você ter dinheiro ou não. Deus não vai te cobrar por você ter um bom carro ou não. Deus não vai te cobrar por você ter condições de pagar uma boa escola para os seus filhos ou não. Mas Deus vai te cobrar pelo cuidado e pelo amor devotado à sua esposa. Um dia, você estará diante do Senhor, diante do Criador de todas as coisas, diante daquele que tem poder para a vida e para a morte, e Ele vai te cobrar como é que você cuidou da sua esposa, da minha filha. Imagine que um homem entre na sua casa e maltrate a sua esposa e os seus filhos, e este homem agride a sua esposa, agride verbalmente, às vezes até fisicamente. Agora pergunte-se se esse homem não é você. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Agora, uma palavra para as mulheres. Mulheres, se segurem aí, tá? Queridas, Efésios capítulo 5, versículo 22.
Efésios capítulo 5, versículo 22, vamos lá. Agora é hora dos homens lerem, acompanharem, para cobrar depois. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo um salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Queridas, ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Deus tem uma missão para os homens, e vocês, como mulheres, são chamadas por Deus para auxiliarem os homens nessa tarefa. Ser submissa é entender que a tarefa de liderar não é sua. Você precisa parar de querer mandar no seu marido. Você precisa parar de querer controlar tudo. Você precisa parar de ser bocuda, de ser briguenta. Provérbios 21, 19 diz: é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Sabe o quão bom é viver num deserto? Isso é melhor do que viver com uma mulher briguenta, bocuda. Você precisa parar de desrespeitar o seu marido. Você precisa parar de dar desculpas e de ter preguiça de ter relação sexual com o seu marido. Quando você se nega a ter relação com o seu marido, sabe o que é que você faz? Você o empurra para fora do casamento. Você o expõe a perigos terríveis. Eu não estou dizendo que se ele adulterar, se ele for infiel, a culpa é sua. A culpa é totalmente dele. Mas você terá contribuído para isso. Abra agora em Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Vamos ler os versículos 4 e 5. Tito 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando você não é sensata, honesta, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido, você difama a palavra de Deus. Veja o quão sério é isso. É a palavra de Deus que está em jogo. Isso não pode ser assim. Não é essa a vontade do Deus que você diz que ama. E tudo isso deve ser assim por causa de Cristo. Tanto para homens quanto para mulheres. Tudo deve ser feito porque é a glória de Deus que está sendo roubada. Quando nós não obedecemos a sua vontade. Sabe qual é o maior problema do nosso casamento? Abra o seu envelope. Pode abrir.
maior problema do seu casamento é o seu eu. O seu eu que insiste em ser servido e não em servir. É o eu que insiste em não se curvar diante de Cristo, que insiste em querer ser adorado e satisfeito. Guarde essa lembrança com você. Quando você tiver problema no seu casamento, lembre-se, o seu maior problema é o seu eu, que tem dificuldade de perdoar e de pedir perdão, que tem dificuldade de amar como Cristo ama e de se submeter como a igreja deve se submeter a Cristo. Algumas aplicações para a nossa vida. O melhor remédio para a imoralidade é preventivo e é a fuga. Nós devemos fugir da imoralidade. Nós não podemos brincar com a sensualidade. Não pense que você consegue resistir. Nós não podemos nem chegar perto da tentação. Aqueles que namoram, tome cuidado especial com seu namoro. Tome cuidado com o entretenimento, com a TV, música, vídeo, filmes, literatura, revistas, pensamentos, praia, situações no próprio ministério. Um outro remédio para evitar a tentação sexual é o casamento. Desfrutar do ato sexual é um privilégio para aqueles que estão casados. O sábio consegue prever as consequências de seu comportamento e modifica-o apropriadamente. Ele vê o perigo e se desvia e se afasta. A satisfação sexual no casamento não é somente um privilégio, mas uma necessidade, um dom de Deus. Deve haver profundidade de intimidade, atração mútua entre o casal e somente entre o casal. A favor da loucura, a mulher adúltera oferece sexo sem compromisso. Nós devemos cuidar do nosso casamento, em primeiro lugar, por causa de Deus. A sabedoria nos exorta a vivermos primariamente com fundamento na revelação teocêntrica. A nossa vida e o nosso casamento devem girar em torno de Deus e da sua vontade. Portanto, Deus é o fundamento, a razão, o motivo pelo qual eu devo desfrutar do amor com a minha esposa e somente com ela. Eu não sei quais são as lutas e desafios que você tem enfrentado no seu casamento, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem poder para transformar qualquer realidade. 2 servos do Senhor, comprometidos com a sua glória, nunca pensam em divórcio. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. E sondasse o seu coração.
o seu eu, e se perguntasse: Senhor, onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso melhorar? Como servo teu, eu dependo do Senhor, mas eu sou um pecador e eu vou falhar. Me ajude nesse momento a ter um coração que te agrada e que é disposto a pedir perdão. E se for o caso de perdoar, que o meu coração seja igualmente disposto a fazer a tua vontade, a conduzir o meu casamento de maneira que o Senhor seja glorificado, para que a sua palavra não seja difamada. Mas quando eu falhar, Senhor, ajuda-me a lembrar de que o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Faça com que o meu casamento aponte para a tua glória e seja um testemunho para o mundo aí fora, para esse mundo que tenta a todo custo, com todas as forças, destruir o casamento, destruir a família, desconfigurar os relacionamentos sexuais. Senhor, que o nosso casamento, que a nossa vida aponte para o Senhor Jesus, para o caminho da pureza, para o caminho da verdade, para o caminho da salvação. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nós não conseguimos. Nós dependemos e precisamos do Senhor. E queridos, se você tiver hoje que conversar com a sua esposa, com o seu marido, não deixe para amanhã. Por causa de Deus, por causa da sua palavra, peça perdão, me perdoe. O Senhor tem poder para restaurar casamento, o Senhor tem poder para melhorar casamentos. Ele é o maior interessado em tudo isso. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.